vezes nós esquecemos desse pequeno detalhe. Se a gente for lembrar da passagem lá do filho pródigo, quando ele está retornando, quem corre primeiro? É o pai. Quando ele veio, viu o filho dele retornando lá no meio do caminho, o pai saiu correndo, abraçou e beijou aquele filho que estava afastado. O pai correu até o filho. E assim o nosso Deus tem feito conosco todos os dias, nos procurando, mas por conta do pecado, ele a princípio está afastado. Então, o amor de Deus é muito antes do amor na cruz. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor do Pai não começou lá na cruz. Ele é eterno, ele é sem começo, não tem começo, não tem fim. É um amor enorme, um amor ousado. Se a gente for lembrar da criação, sempre tem um primor de Cristo que pregou sobre a criação. Tudo Deus fala o quê? Haja luz, haja separação, haja os animais, haja tudo. Mas quando foi ver o homem, o que ele fez? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi o único que Deus pegou o barro, começou a moldar, começou a produzir tudinho ali. Tudo o homem, o Senhor, fez com as suas próprias mãos. Quando foi na hora de dar o Espírito, Deus soprou as suas narinas. Ele poderia falar: haja Espírito, haja homem. Poderia, mas Deus não fez isso. Ele voltou conforme ele queria que fosse, porque Deus já nos amava. Então, ele, antes desse amor, ele nos conhecer, ele já nos amava. E tinha a vontade de ter um contato conosco. Então, ele já nos conhecia, mesmo antes da gente conhecer ele. Eu sempre falei isso, ele já nos conhecia. E foi esse amor que levou ele a criar o seu plano, mesmo sabendo que um dia o homem cairia. Mesmo sabendo que o pecado um dia entraria no mundo. O amor de Deus não recuou pelo pecado, ao contrário, ele passou a desenhar um plano perfeito de reconciliação. Quando Adão e Eva pecaram, Deus poderia falar como ele falou para vocês: Moisés, vou destruir todo esse povo e a partir de ti, como uma nação. Poderia ver, não tinha ninguém, era só Adão e Eva naquele momento. Mas o que o Senhor fez? Ele falou: olha, a partir desse momento, quando ele perguntou: homem, Adão, sabe que é você? Ele falou: olha, Senhor, eu estava nu, então eu não respondi a ti. O que o Senhor fez naquele momento? Ele pegou o cordeirinho, né? E fez a primeira roupa ali, dizendo que um dia também um cordeiro seria sacrificado para que o homem pudesse estar vestido novamente na presença do Senhor, dizendo lá no início do Éden que um dia nós seríamos reconciliados com Ele, que teria redenção. Então o Pai já mostrou desde lá. Esse amor não dependia de arrependimento do homem, porque Deus amou o homem primeiro. Se ele fosse esperar o nosso arrependimento, até hoje Jesus Cristo ainda não teria vindo. Porque o mundo é mau e os nossos pensamentos também são maus. Se a gente olhar para aquilo que nós temos dentro da gente, a gente só faz coisa ruim. Mas como nós temos hoje o Espírito Santo, ele prega a gente de fazer muita coisa ruim. Porque o Espírito Santo impede, você não vai fazer. Você hoje tem um caráter de Cristo. Você é diferente. Então a cruz foi uma expressão do profundo amor. Mas não foi o primeiro passo, porque o amor foi lá atrás. Deus amou a gente antes. O pecado não foi apenas um erro, mas uma ruptura. Então ele nos separou ali da presença de Deus e colocou o mundo entre o Criador e nós. A partir daquele momento, o Senhor, como Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele falou: olha, você vai precisar sair desse lugar, porque eu não posso mais estar próximo de você por conta do pecado. Mas vai chegar um momento, eu enviarei meu filho, e ele novamente cuidará comigo. Ele pegará aquela aliança que foi quebrada e reconstruirá.
aquilo que era íntimo, porque se você olhar para Adão, para Eva, todo dia eles conversavam com o Senhor. Era algo íntimo, era algo natural. Então passou a ser distante, passou a ser quebrado, passou a ser um estado doloroso. Então o homem passou a se esconder de Deus. Logicamente, o coração de Deus ali deve ter sido esquecido, porque ele amou o homem. Ele fez o homem com as suas próprias mãos. E como a comunhão foi quebrada, só um sacrifício perfeito poderia restaurar de novo essa comunhão. Por isso que o homem continuou fazendo todos os anos o quê? Sacrifícios de animais, levar ali, porque não era um sacrifício perfeito. Mas chegaria um dia que o sacrifício seria perfeito. E para isso, um alto preço foi pago. Se você olhar lá em 2 Coríntios 5, do 8, do 18 ao 19, ele vai dizer bem assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o seu pecado, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E quem é a palavra? É Jesus Cristo. Ele colocou o Ele em nós para que nós fôssemos de novo reconciliados com Deus. A reconciliação com Deus não foi parada. Um preço foi pago. Um preço de sangue. Um preço de sangue precioso. O meu sangue não poderia ser ali colocado. Mesmo porque eu sou uma pessoa cheia de pecado. Para chegar ao preço de reconciliação perfeita, precisava uma pessoa ser sem pecado. E quando Deus olhava para o mundo que ele falava, não acho um justo sequer. Uma pessoa, irmãos, que procurar alguém aqui na terra e falar, não acho um justo sequer. E por isso ele precisou enviar o seu filho Jesus, para que esse preço fosse pago. Jesus nasceu de mulher. Jesus, ele veio ao mundo, cumpriu todos os 613 mandamentos que tinham. Com a lei perfeita, ele foi. Ele foi um homem que curou, ele foi um homem que assumiu o pecado. Ele não pecou, mas na Isaías diz que ele assumiu o nosso pecado. Lá na cruz estava o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Mas não porque Jesus pecou, mas porque ele carregou todo aquele pecado que era meu, que era seu, para poder novamente ele nós nos reconciliarmos com Deus. Agora imagina, ele. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Houve uma ruptura. A gente precisou ser afastado de Deus. Quando Jesus carregou o nosso pecado, ali também teve uma ruptura. Deus se afastou dele por causa do pecado. Quando ele fala, Elohim, Elohim, sabatana, Deus meu, por que me desamparaste? Ali o Senhor tinha se afastado de Jesus. Por quê? Por conta do nosso pecado. Não porque Jesus merecia, mas porque ele estava carregando uma coisa que não era dele. E por conta do pecado, ele não poderia estar ali. Deus olhar para ele. Mas foi algo momentâneo. Na cruz ele foi ferido, na cruz ele foi abandonado, para que nós fôssemos abraçados novamente. O preço foi tão alto que hoje o véu, graças a Deus, se rasgou e o Filho clamou. Nós hoje podemos clamar, meu Deus, podemos entrar de novo à presença de Deus para dizer, Pai, eu estou aqui de volta. A cruz não foi apenas um sofrimento físico, mas também um sofrimento espiritual, porque toda a humanidade, todo o pecado dele estava sobre ele. Queridos, eu queria que vocês fechassem seus olhos por um momentinho só.
imagine vocês estando lá na cruz do Calvário agora, vendo Jesus ali, naquele lugar, onde deveria estar eu ou estar você, mas quem estava lá era alguém que não merecia. Mesmo assim, ele ficou lá, porque precisava morrer de situação. Fechou os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz, seu sofrimento é mais até difícil imaginar que alguém podia sofrer assim. Hoje, Jesus tem cicatrizes em suas mãos. Se você for olhar um filho quando ele nasce, a primeira coisa que o pai faz é olhar nesse perfeito. Ver se os dedinhos estão bons, ver se ele é surdo, ver se os olhos estão perfeitos, ver se ele consegue chorar, ver o dedinho dos pés. Jesus podia aparecer uma criança perfeita, sem cicatrizes nas mãos, sem cicatrizes na cabeça, sem cicatrizes do lado dele. Mas por conta do nosso pecado, ele precisou subir em uma cruz. Ele precisou ser curado do seu lado. Ele precisou ter a mão dele curada. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando a Deus. Para poder hoje nós sermos reconciliados de novo com Deus. Porque não fosse essas cicatrizes, Deus não provaria o seu amor. E ainda tem um discípulo que falou ainda: eu só acredito vendo Jesus.
Olha meus pontos, olha ao meu lado, são cicatrizes. Um soldado, quando ele vai para a guerra, quando ele volta vivo, aquelas marcas que ele tem no corpo dele representam uma vitória para ele. Ele conseguiu vencer e voltar vivo para a casa dele. Assim, Jesus, aquelas marcas nas suas mãos, hoje provam que Deus nos amou primeiro para que nós fôssemos reconciliados. É a prova do amor de Deus, é aquela cicatriz na mão de Jesus. E por conta disso, hoje nós temos a graça da nova aliança. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se desfez, ele despojou de toda a sua glória. Ele poderia ser Deus e continuar sendo Deus lá em cima, mas ele se tirou de tudo e desceu ao mundo para fazer a vontade do Pai, pois se sacrificar por mim e por você. Nós deveríamos estar naquela cruz, mas Jesus subiu lá por nós para nos dar a graça da nova aliança. A cruz não é apenas a cruz não apenas nos perdoou, ela nos deu um acesso ao Pai. Pela graça de Deus, agora somos participantes dessa nova aliança, selada com o sangue de Cristo Jesus. E por conta desse sangue, hoje nós alegramos a presença do Senhor. Já não vivemos mais sob a condenação, a tutela da lei, mas debaixo da liberdade do Espírito, porque onde o Espírito está, há a liberdade. Onde antes havia separação, agora há o quê? Comunhão. Fomos feitos filhos de Deus. Antes nós éramos inimigos e agora nós somos co-herdeiros da graça, co-herdeiros da promessa. Todos nós, porque Jesus fez maldito por mim e por você. Essa nova aliança não depende do nosso mérito. Se fosse por nós, até hoje nós estaríamos esperando. Porque a única coisa que merecíamos era o castigo. Mas Deus, pela sua misericórdia e bondade, enviou seu Filho. E através dele nós nos reconciliamos. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. E a porta hoje ainda está aberta. Temos pais com Deus e podemos chamá-los de Pai, porque hoje nós somos filhos de Deus. Agora nós somos, a graça não só nos alcançou, ela também hoje nos sustenta. Então o sacrifício que o Pai fez ao nos amar, de enviar seu Filho, um amor que hoje eu e você, ainda nós não merecemos, mas Ele, graças a Deus, graças a Ele mesmo, Ele fez isso, reconciliou com Ele, através do seu Filho, Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, porque hoje nós não somos ainda dignos, mas o Senhor Ele se fez ali, altivo, para que hoje eu e você juntássemos de novo aquela aliança que estava quebrada, foi de novo selada. O Pai entregou tudo que tinha de mais precioso. E quem era? Seu único filho. Você, como pai, você não teria coragem de entregar o seu filho por uma prostituta, por um assassino, por alguém mentiroso. Nós, como pai, promovemos a injustiça em cima dos nossos filhos, nós queremos avançar. Nós queremos pular, mas Deus não. Ele fechou aquele momento dos olhos para que o filho dele pudesse subir aquela cruz e morrer por mim e por você, quebrando assim o quê? A maldição do pecado e trazendo de novo a comunhão com ele. A cruz foi um ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia. E aí, nós, pecadores, fomos feitos filhos de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Não estamos mais longe, agora nós estamos perto todos os dias. Basta você fechar seus olhos e orar a Deus em qualquer momento. Não estamos mais condenados. Hoje, pela graça de Jesus Cristo, nós recebemos a justiça, nós somos livres. Hoje nós não somos mais órfãos, nós não somos mais inimigos. Hoje nós somos filhos de Deus e corremos dentro da promessa.
filhos do Altíssimo. Então, que a gente nunca perca essa sensibilidade de lembrar que um dia nosso Deus botou o filho dele numa cruz para que nós fôssemos o quê? Voltar de novo para ele. Isso tudo foi por amor, porque ele me ama, ele te ama, ele nos ama. Então lembre-se, todos os dias, quando você estiver triste, quando você estiver cansado, quando você estiver exausto, Deus um dia me amou e Deus ainda hoje continua me amando, esperando todo dia que eu volte para Ele, assim como Adão todo dia, Deus irá com ele conversar. Assim hoje Deus quer, na viração do dia, todo dia nós queremos dar conta, Senhor, assim foi meu dia, Senhor, hoje eu estou cansado, Senhor, hoje eu estou triste. Não é assim quando nós temos a vontade, estamos à vontade com filhos dos nossos pais, nós contamos, olha, eu estou triste, hoje aconteceu isso. Assim Deus espera cada um de vocês, cada um de nós, a viver de comum, que a gente possa nos voltar para Ele e conversar com Ele. Ele é o verdadeiro amigo, Ele também é Pai. Assim como nós, Pai natural, físico aqui na terra, botamos nossos filhos de castigo, assim também Deus, às vezes precisa nos colocar de castigo para que nós possamos aprender como que é ser filho, porque às vezes nós somos filhos que queremos passar acima da autoridade do nosso Pai. Então lembre que Jesus hoje tem cicatrizes que mostram que Deus nos amou. Ele poderia ser perfeito, mas aquelas cicatrizes mostram que Deus um dia precisou enviar seu filho por mim e por você, para que nós fôssemos salvos, para que nós não fôssemos condenados, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de entrar na sua presença a qualquer momento, e não uma vez no ano. Que não era nem só eu que entrava, não era vocês que iam entrar, era o sumo sacerdote. Só 21 pessoas entrariam, e Jesus se fez profeta, se fez sumo sacerdote, se fez rei, se fez cordeiro perfeito, para que nós fôssemos ligados novamente ao Pai. Então não esqueçam o sacrifício que Deus fez e o sacrifício que seu Filho Jesus fez, porque hoje nós temos as marcas. E um dia, quando nós chegarmos lá no céu, que eu creio que nós estaremos lá, nós veremos a marca do amor de Deus por nós, nas mãos de Jesus. Um dia nós vamos ver que um dia Ele foi partido por mim e por você. Tudo por amor. O mundo ainda procura esse amor, mas Deus todo dia está de braços abertos, esperando que você venha a Ele como filho e abraço, seja reconciliado com Ele. Então, se você hoje ainda tem dúvida da sua salvação, se você hoje ainda tem dúvida se teu nome está escrito no livro da vida, aproveite esse momento, o Senhor está dando mais uma oportunidade a mim e a você, para você se reconciliar com Ele novamente. E Ele vai assinar o nosso nome no livro da vida. E o dia que Ele chegar, que a trombeta soar, todos nós subiremos com Ele. Então não perca essa oportunidade. A noite é agora, o dia é agora e a hora é agora. A partir do momento nós não sabemos o que vai acontecer depois. A gente sai daqui, pode ser atropelado, tem um livro que acontece. Tem um impacto, quem sabe, a nossa saúde é uma coisa que do nada acontece, as coisas está bem, depois está mal. Então o Senhor está dando-nos uma oportunidade de novo de nos reconciliarmos com Ele. Deixa eu fazer os olhos, querido. Pai Santo, Deus querido, te apresento, Senhor, as nossas vidas, Pai, em tuas mãos, e te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. Deus, obrigado por ter colocado teu Filho Jesus naquela cruz. Eu te peço perdão, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, eu sou desobediente. Pai, eu te peço perdão pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu ouvido. Mas, Senhor, nesse momento, se há algo em mim, Senhor, que ainda me impede, Senhor, de estar na tua presença verdadeiramente, que tu venha, Senhor, retirar de mim, Senhor. Que tu venha tirar, Senhor, da minha mente, ó Deus, Pai Santo querido. Que tu venha, Senhor, anotar nossos nomes, Senhor, no livro da vida, ó Deus, Pai Santo poderoso. Porque no dia que teu Filho Jesus, Senhor, retornar, nós queremos subir e ouvir a trombeta, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco.
Senhor. E muito obrigada, Senhor, por toda essa oportunidade que tem dado para cada um de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra da emenda, Luciane. Deixamos essa palavra para Luciane, mas eu quero dizer algo muito rapidinho. Eu cheguei nessa igreja. Quantos creem que Deus tem uma mesa preparada para você? Quantos creem de verdade? Você crê de verdade? Tem uma mesa preparada para você? Escute bem. Eu cheguei aqui nessa igreja e quando eu passei, eu vi essa mesa. Tinha o que nessa mesa? Um ouro. Um ouro. 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 Eu olhei para o olhinho, tranquilo, sabia? Mas o que o Senhor disse para nós? Olha para a mesa. Quando eu olho para a mesa agora, o que tem na mesa agora? O que tem na mesa agora? Você quase comeu. Por que, irmãos? Porque nessa mesa tem coisa secular, tem doce, tem o pão da vida, tem a melhor das bênçãos da terra, toda daquela seja. O que acontece? O que o Senhor quer dizer para nós? Isso aqui também é profético. Na sua mesa, pode ter uma coisinha pequena. Na sua mesa, se tiver na sua mesa Jesus, se tiver na sua mesa fé, o Senhor vai acrescentar todas e muito mais. Muito mais. Se você crê, Senhor, nossa vida terá um bolinho. Um bolinho sem Jesus. Agora, olha o que Ele já colocou na tua vida. Olha o que Jesus já acrescentou na tua vida. Olha o que Jesus já fez na tua vida. Isso, irmãos, a mesa está cheia. E é isso que Jesus tem para mim, para você, para você, para você, para você. É isso que o Senhor tem para nós, igreja do Senhor Jesus. Se vai de pé nessa noite. Se você quer, você vai orar pela sua mesa. Na sua mesa não vai faltar a paz da sua alma. Na sua mesa não vai faltar a alegria do Espírito Santo conversando com você. Na sua mesa não vai faltar o louvor. Na sua mesa não vai faltar o pão. Na sua mesa não faltará a presença de Jesus. Ele é o início de todas as coisas boas que acontecem na nossa vida. Essa mesa, a sua mesa, se encherá, irmãos. A sua mesa será farta. A Bíblia diz que a mesa de Salomão nada faltava. E assim vai ser a minha, da sua, da nossa mesa. Quem crê nessa palavra, irmãos, foi contemplando que Deus tem vindo aqui sobre Jesus. Ele é a razão, o motivo. Ele muda todas as coisas. E se você olha e diz, só um pouquinho, coloque o seu pouquinho na mão de Jesus. E Ele vai te abençoar abundantemente. Ele vai te abençoar. Escute, irmãos, eu quero que a sua fé aumente grandemente. Eu estive num seminário com a Cássia Adriane, passando o dia inteiro no Canaã. Mas aí o Fernando liberou uma bênção tão tremenda para as nossas vidas, de crescimento em todos os níveis. Aleluia! Sabe? Algo que nós vemos nessa igreja e que às vezes esquecemos. Fernando falou o seguinte: irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Quando eu comecei meu ministério, eu tinha um carro
estava só. Ninguém na minha equipe tinha. Mas quando nós começamos a trabalhar, eu olhei para as pessoas e disse assim: vocês terão cargos para fazer a obra comigo. Vocês vão começar a semear. E aí, irmãos, ele disse: deixa eu mostrar aqui para vocês, dê uma olhada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos esses irmãos ficaram. Todos eles ficaram. Eles aprenderam a semear, a abençoar. E hoje eles fazem a obra, todos eles foram abençoados. Esse é o princípio. Olha para essa mesa, está abençoado ou não está? Está bonito ou não está, irmãos? É isso que Jesus tem para nós. Tire o seu olhar daquilo pequeno e eleve o seu olhar daquilo que Jesus vai fazer. Onde? Como os ajudantes bem? Eu entro nessa igreja, eu olho para essa cobertura e digo: já vejo o treinador. Eu olho para essa linha e digo: já vejo a pronta. Eu olho para esse chão, eu já vejo as meninas dançando no porcelanato dessa igreja. Eu já vejo a igreja cheia com o Espírito Santo, porque é isso que Jesus tem para a sua igreja. E se você crê, irmãos, é isso que o Senhor tem para você e para mim. Uma mesa farta. Então eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você leve seu pensamento. Eu quero que você olhe para Jesus. A Bíblia diz que Jesus conquistou na cruz tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. Tire a sua mente do natural, não é isso, Wilson? Uma campanha? Tire a sua mente do natural. Irmãos, eu vejo essa igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Eu vejo a glória de Deus sendo derramada nessa igreja. Eu digo para Jesus, eu digo: olha, Espírito Santo, a gente vai ser direito, mas nós precisamos de você, o Senhor derramando da sua graça. Nós precisamos do teu poder. Nós precisamos da tua presença. Nós não merecemos. Nós não somos dignos. Nós precisamos. Eu vejo essa igreja como abençoada. Quanto mais as coisas difíceis ficam, mais abençoada hoje essa igreja. Quinta-feira a Dani cantou um louvor que dizia assim: quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, pense no louvor que deixou comigo. Chama esse homem com fé e ele vai abrir o mar. E eu disse: Senhor, às vezes tem alguns mares na nossa vida e só contigo nós conseguimos atravessar. Só o Senhor pode nos fazer atravessar alguns tipos de mar que nós humanamente não conseguimos. Mas eu quero dizer para você: quando estiver frente ao mar, eu vou dar, eu vou te dar esse louvor. E eu quero dizer para você, igreja: quando você estiver frente ao mar e você não puder atravessar, chame, é jovem com fé. Só Ele pode abrir o mar. Às vezes você pede que a gente não milagres para a sua vida. Existe muita gente com parte grande à sua frente. Existem pessoas que não estão conseguindo atravessar. Mas Jesus disse para nós nessa noite: aleluia, aleluia. Cante profeticamente esse louvor e nós vamos atravessar sem Jesus. E eu poder te andar sobre o mar. Ele pode fazer o mar se calar. No momento em que a tempestade vier se afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Eu vou
Jesus, Ele é a nossa força, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Nessa hora comece a orar e receber. Vamos orar nessa noite. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus pelo sacrifício, graças a Deus porque a porta está aberta, graças a Deus porque temos um caminho, graças ao Pai temos Jesus, temos o Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas. E esta palavra possa continuar ministrando o teu coração e ela já vai aqui com você, na presença do Pai. O meu Pai espera pelos seus adoradores. Senhor, meu Deus e Pai, às vezes nós estamos frente ao mar. Às vezes o mar, Senhor, é emocional. Às vezes é um mar de enfermidade. Às vezes é um mar financeiro. Às vezes, Senhor, é um mar familiar. Às vezes é um mar do desânimo, da ansiedade. Senhor, mas a palavra diz para nós que o Senhor vai na frente. É o Senhor que abre este mar. É o Senhor que nos dá vitória. Em nome de Jesus. E nós vamos cantar o hino da vitória. Porque o nosso general é Cristo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque nos amou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Obrigado, porque estamos na tua casa, na tua presença, ocupados fazendo a tua obra. Senhor,
alimento. Senhor, que a nossa mesa esteja farta, que a nossa casa seja invadida pela presença do Teu Espírito e a obra seja feita no meio dos nossos, Pai. Que a Tua graça repouse sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Esconde, irmãos, antes de passar da bênção apostólica. Amanhã nós começamos o jejum. 7 dias. De domingo, de amanhã até domingo. Nós vamos começar o jejum do clamor e oração por esta obra, pelo aniversário, pelas necessidades da igreja. E o Senhor me diz fazer todos os embaraços. Amanhã, consagrado ao Senhor, leia sua Bíblia. O tema desta igreja é: eu vou adorar até o dia que Ele venha. Esse será o tema deste ano, João 4:23. Eu vou adorar até o dia que Ele venha. Isso é profético para mim, para a sua, para a nossa vida. Terminando a oração, 5 minutos das irmãs aqui. Amém. Vamos agradecer, irmãos, glórias a Deus, vamos de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce e querido amado Espírito Santo seja conosco, com a nossa família, com a sua igreja, seja com Israel, não somente hoje, mas para todos que a igreja diz. Amém, meus irmãos, mais Deus abençoe, irmão Jesus. Obrigada. Obrigada,